Meu pai levantou-se no tribunal e disse que eu não era seu filho verdadeiro e que era por isso que ele estava me cortando do testamento. Eu não vacilei. Apenas enfiei a mão no bolso do casaco e puxei o envelope que eu estava guardando há 12 anos. Ele continha uma carta escrita pela minha mãe e um teste de DNA. Você disse que não sou seu filho, eu disse calmamente. Vamos falar sobre isso. Vamos contar a eles quem realmente não é da família aqui. Minha madrasta empalideceu. O advogado do meu pai baixou os olhos e, de repente, todos queriam saber o que havia naquele envelope. Eles acharam que poderiam me apagar silenciosamente. Mas eu vim preparado. Eles me chamaram de erro. Hoje eles se lembrarão de mim como aquele que disse a verdade e acabou com suas mentiras. Eu sou o Lucas, e o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história. É o momento em que retomei tudo o que tentaram apagar. Meu nome, minha linhagem, meu valor. Mas antes de compartilhar minha história, passa a história, Theo, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se esta história toca em algo em você, ou se você acredita que ninguém merece ser silenciado pela própria família, por favor, inscreva-se. Seu apoio significa mais do que você imagina e ajudaria histórias como a minha a serem ouvidas. No momento em que entrei no Fórum João Mendes Júnior, em São Paulo, senti como se o ar mudasse. As pessoas se viraram, sussurros circularam. Vislumbrei rostos familiares, antigos parceiros de negócios da família e até alguns fotógrafos da imprensa, posicionando suas lentes como abutres de olho em uma carcaça. Havia mais de 300 pessoas amontoadas na sala. E ainda assim, de alguma forma, eu me sentia totalmente sozinho. Deslizei para o banco mais distante, colocando-me a uma distância deliberada de Arthur e Vanessa, que se sentavam como um retrato de poder e privilégio na frente. Eu não fazia parte daquele quadro. Não mais. Talvez nunca tenha feito. Arthur sentou-se com sua postura rígida de sempre, ombros retos, braços cruzados, olhar afiado como sempre. Mesmo em um tribunal, ele parecia estar prestes a liderar uma reunião de acionistas. Era assim que ele sempre fora. Por 30 anos, eu vivi na casa dele, mas nunca senti que fosse minha. Ele era o CEO da família. Eu era um estagiário contratado, nunca efetivado, nunca totalmente confiável. O juiz chamou a ordem das testemunhas. Eu era o próximo. Mas antes que eu pudesse me levantar, Arthur saltou de seu assento, a voz alta ecoando pelas paredes revestidas de carvalho. Eu objeto, disse ele. Este jovem não é meu filho biológico. A partir de hoje, estou cancelando todo o apoio financeiro. Ele não representa mais o nome Almeida Prado. Houve um suspiro audível pela sala. O tipo de inspiração coletiva que se ouve quando uma represa racha. Suspiros, sussurros, o rangido de uma caneta caindo em algum lugar. Atrás de Arthur, Vanessa congelou. Ela puxou a manga dele, sussurrando algo com urgência, mas ele se desvencilhou, os olhos fixos no juiz, como se estivesse entregando uma verdade do evangelho. Léo, o bebê deles, chorou em seu colo. Era um lamento agudo, estridente e implacável, como se a única alma inocente na sala pudesse sentir a doença no ar. Eu me levantei, mas não com raiva, não em lágrimas. Eu sorri. Não era o tipo de sorriso cruel e presunçoso. Era o tipo que Eleonora, minha mãe, costumava dizer que iluminava toda a cozinha. Um sorriso nascido do conhecimento, da longa preparação, do gosto da verdade que ficou amargo na minha língua por anos. Aproximei-me do pódio como se tivesse esperado minha vida inteira por este momento. Obrigado, Arthur, pensei. Você acabou de me passar o microfone. Coloquei minha pasta de couro gentilmente sobre o púlpito. Minha mão repousava no bolso interno,
sentindo sentindo o formato de um envelope branco selado. Eu o mantive escondido por 2 semanas, não porque estivesse inseguro, mas porque o timing importava. Se hoje é sobre linhagens, pensei que... Vamos com tudo. O juiz gesticulou para que eu falasse. Ajustei o microfone e me inclinei. Antes que eu pudesse falar minha verdade, o tribunal desapareceu. Minha mente divagou, não por escolha, mas por instinto, para a mulher que me fez quem eu sou. Eleonora. Aquela casa, a mesma mansão no Morumbi, onde todos nós vivemos um dia, nunca tinha sido quente. Exceto quando ela estava lá. Ela criava calor a partir do mármore frio e dava vida a um lugar que Arthur havia construído como um monumento, não um lar. Eleonora lia. O Grande Gatsby, para mim, antes de dormir. Sua voz firme, seus dedos traçando as margens das páginas velhas, como se ela tivesse vivido dentro da história. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir indigno de amor. Ela sussurrou para mim uma vez, depois que Arthur ignorou minha medalha da Feira de Ciências. Quando fiz 12 anos, ela me sentou no jardim, debaixo da figueira, e me disse, gentilmente, que eu não era filho biológico de Arthur. Mas isso não mudava nada. Não para ela. Eu ainda era dela. Completamente. Aos 26 anos, segurei sua mão enquanto o câncer levava ao que os anos não levaram. Ela passou seu último suspiro, me dizendo que eu era sua luz. Arthur não chegou ao hospital a tempo. Seu assistente enviou alguns formulários legais por e-mail. 6 meses depois que ela faleceu, Vanessa chegou. Ela não entrou na casa. Ela me invadiu. Seus saltos batiam no mármore como se pertencessem a ele. Alta, deslumbrante, glacial. Lembro-me da primeira coisa que ela disse quando nos conhecemos. Ah, então este é o filho. Como se eu fosse uma escultura mal colocada que ela pretendia leiloar. Em poucas semanas, tudo mudou. A cozinha não cheirava mais ao bolo de fubá de Eleonora, mas sim a algum difusor caro de sândalo. A poltrona dela desapareceu, substituída por uma vitrine de cristal. Fotos de família desapareceram, as nossas, pelo menos. Em seu lugar, havia retratos estilizados de Vanessa e Arthur, perfeitamente iluminados, sem alma. E Arthur, ele a seguia como um homem hipnotizado. Era como se ele quisesse reescrever seu legado do zero. Quando Vanessa anunciou sua gravidez, Arthur chorou. Chorou de verdade. Lembro-me de vê-lo colocar a mão sobre a barriga dela, sussurrando. Esta é a nossa segunda chance de acertar. As palavras ressoaram em meus ouvidos como metal caindo sobre azulejos. Eu entendi naquele momento. Eu era um rascunho, um erro de julgamento, um espaço reservado até que o filho de verdade chegasse. Então veio o Léo. Ele nasceu em uma terça-feira quente de março. Saudável, olhos curiosos, um tufo de cabelo acobreado como o de Ricardo. Não o de Arthur, embora ninguém parecesse notar. Arthur o embalou como se tivesse encontrado um tesouro perdido. Eu observei por trás do vidro da UTI neonatal. Invisível. Apenas mais um visitante do hospital. 2 semanas depois, notei Vanessa usando o anel de esmeralda de Eleonora, aquele que ela havia prometido deixar para mim. Eu a confrontei. Onde você conseguiu isso? Ela sorriu. Achei em uma caixa velha, no porão. Combina comigo, não acha? Não, não combinava. Nunca combinaria. Pertencia a uma mulher que vivia com graça, não com cálculo. Naquela noite, fiquei sozinho no salão principal da mansão. Nas sombras, encontrei uma das fotos antigas de Eleonora, empoeirada, enfiada atrás de um vaso. Em frente a ela,
pendia uma nova imagem emoldurada: Arthur, Vanessa e Léo. O retrato oficial, o futuro, a versão da família da qual eu havia sido apagado. E, no entanto, algo dentro de mim não quebrou. Ardeu. Lembro-me de estar ali pensando: você pode me apagar das paredes, do nome, da narrativa, mas nunca apagará a verdade, nem da minha memória e nem deste tribunal. E enquanto eu enfiava-se a mão na minha pasta, a borda daquele envelope branco pressionando contra meus dedos, eu sabia que Eleonora não me criou para desaparecer. Ela me criou para falar. Ricardo começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa casual. Só verificando o portfólio, ele dizia: ou, pensei que poderíamos otimizar as operações. Arthur gostava de eficiência, mas ele nunca costumava se importar com eficiência. Não quando Eleonora estava viva. Eu o observei atravessar o hall de entrada uma tarde, um buquê de copos de leite na mão. Vanessa apareceu segundos depois, puxando levemente as pontas do cabelo, alisando aquela blusa. Ela alegou que não o via há meses, mas quando seus olhares se encontraram por apenas um segundo, parecia que eu estava na sala errada. Seus silêncios eram mais altos que suas palavras. Naquela noite, fiquei até tarde no escritório, organizando formulários de impostos. Por volta da 1h da manhã, a luz do corredor acendeu. Passei furtivamente pela esquina, parando na entrada da cozinha. A geladeira lançava um brilho branco suave. Vanessa estava ao telefone. Sua voz era baixa, mas agitada. Pare de mandar os ursos. Ricardo. Arthur pode não notar, mas ele noita. E o Léo, ele não está lendo ainda, mas o Lucas não é idiota. Na manhã seguinte, instalei um gravador de voz dentro do detector de fumaça no escritório. Comecei a cavar, puxando registros de hotel sob a conta corporativa dos Almeida Prado, transações que nunca chegaram aos livros principais. Um resort boutique em Ilhabela, reservado sob serviços de consultoria. Cobranças de champanhe, chocolates, brinquedos infantis. Eu sabia o que significava, mas precisava de provas. Foi quando o laptop de Arthur travou durante uma EOSA atualização de software. Ele estava gritando sobre isso da varanda. Eu o peguei silenciosamente, copiei o disco rígido enquanto reinstalava o sistema. O que encontrei fez meu peito queimar. Um e-mail excluído, mal recuperado do cache local. Deixe-o sair por conta própria. Humilhe-o na frente de todos eles. É mais fácil quando a decisão parece mútua. Eu não sabia quem o enviara, mas foi encaminhado por Vanessa. 3 dias antes de Eleonora morrer, entrei no escritório de Arthur, fingindo arrumar. Escondida na lareira, acima do fogo, estava a minúscula câmera que Eleonora instalara uma vez, depois que o cofre fora adulterado. Arthur esqueceu que existia. Ela nunca. Avancei rapidamente por horas de filmagem. Então eu encontrei Vanessa e Ricardo no sofá de couro dos Almeida Prado, um cobertor jogado sobre a forma normal, adormecida de Léo, suas mãos sob o cobertor, corpos muito próximos, a cabeça dela descansando contra o peito dele. Transferi a filmagem para um USB seguro, escondi-o em uma cópia antiga de O Grande Gatsby, bem debaixo do parágrafo onde Gatsby diz: não se pode repetir o passado. Ora, é claro que pode. Naquela noite, arranquei alguns fios da escova de Ricardo no banheiro de hóspedes. Da chupeta de Léo, coletei uma amostra. Do pente de prata de Arthur, um fio de cabelo grisalho. Enviei para um laboratório em Belo Horizonte. Discreto, privado, sem perguntas. 5 dias depois, o resultado chegou na minha caixa de entrada. Combinação de 99,9%. Ricardo Almeida. Prado é o pai biológico de Léo. Imprimi 2 cópias, selei-as em envelopes brancos. Na frente, escrevi com tinta preta: A verdade de Eleonora. E pela primeira vez em semanas, dormi com a porta trancada.
Sentei-me à mesa de jantar, luzes apagadas, o envelope na mão como uma arma carregada. 2 noites se passaram, e eu ainda não tinha contado a Arthur. Essa verdade não era mais sobre traição. Era sobre legado. Eleonora lutou com unhas e dentes para proteger o que restava de seu nome, seu filho, sua linhagem. E eles planejaram apagá-la assim. Reli uma passagem de Gatsby antes do amanhecer. Aquela em que Nick diz: nenhuma quantidade de fogo ou frescor pode desafiar o que um homem armazenará em seu coração fantasmagórico. Meu fantasma não era saudade, era justiça. Criei um cofre digital em meu laptop chamado Arquivo Eleonora. Dentro, coloquei a filmagem, o áudio da ligação noturna, e-mails recuperados, faturas de hotel, resultados de DNA. Enviei um backup seguro para a doutora Leila Moraes, minha advogada, desde a pós-graduação. Ela ligou de volta imediatamente. Sua voz firme. Você percebe, ela disse, que isso pode implodir todo o legado dos Almeida Prado. Você está pronto para isso? Eu não estou, sussurrei. Mas Eleonora estava. Na manhã seguinte, ouvi a gravação do microfone escondido atrás da foto emoldurada de Arthur. A voz de Vanessa, controlada. Já falei com o juiz. Vou pedir a desqualificação do Lucas de falar, a menos que pré-aprovado. Ele não será capaz de contestar nada. A risada de Arthur se seguiu. Perfeito. Deixa o bastardo balançar a cabeça e desaparecer. Léo assume. O conselho vai adorar isso. Sangue novo. Agarrei a borda da mesa, meu pulso latejando em meus ouvidos. Eles não estavam apenas planejando me silenciar. Eles estavam fazendo de Léo seu peão, uma criança, o filho do meu tio. Uma semana antes da audiência, Ricardo foi a público. Ele apareceu em um podcast local chamado Vozes Paulistanas, um programa acolhedor sobre líderes comunitários. No meio da entrevista, ele deu um sorrisinho e disse: às vezes, o luto torna as pessoas paranoicas. E quando você adiciona dinheiro e herança, é uma mistura volátil. Você tem que lembrar que nem todo mundo pertence à sala, não importa o quanto tente. Sutil, insidioso, perigoso. Percebi então que eles estavam montando a narrativa, me fazendo parecer o louco antes mesmo de eu entrar no tribunal. Naquela noite, Rosa me ligou. Ela estava chorando. O tipo de choro que faz seus nós dos dedos ficarem frios. Eu tentei avisar a senhora Eleonora, ela disse. Mas a Vanessa me disse para ficar quieta ou eu perderia minha pensão. Eu vi o senhor Ricardo saindo do quarto da Vanessa mais de uma vez. À noite, antes da senhora Eleonora falecer. Você pode testemunhar? Eu perguntei. Eu estou com medo, disse ela. Eles sabem onde minha filha mora. Se eles descobrirem que eu ajudei, você não estará sozinha, eu disse a ela. Não mais. Ela não prometeu, mas também não desligou. Na manhã seguinte, passei meu único terno sob medida. Azul marinho com a lapela fina que Eleonora sempre dizia que me fazia parecer confiável. Enquanto abotoava as abotoaduras, lembrei-me de seu sussurro naquele mesmo corredor, 3 anos atrás. Nunca implore para que vejam seu valor. Lucas, mostre a eles. Deslizei o envelope branco no compartimento secreto da minha pasta. Lá fora, o céu tinha aquela quietude espessa e pesada de tempestade. Nem trovão, nem paz. Antes de sair, coloquei minha mão no batente da porta e sussurrei. Hoje, mãe. Nós queimamos as mentiras. O tribunal estava mais lotado do que eu esperava. Não apenas funcionários do judiciário e família.
Jornalistas se alinhavam na parede dos fundos. Eu captei a luz vermelha de gravação do celular de alguém. Vanessa usava um vestido cinza-carvão, justo nos ombros, a boca contraída em uma linha fina e profissional. Sua mão repousava no ombro de Léo enquanto ele se mexia ao lado dela. 2 fileiras, atrás de mim, Ricardo sentava-se rigidamente, expressão ilegível, mas seu olhar queimava um buraco nas minhas costas. Arthur entrou por último. Sua postura era impecável, sua expressão esculpida em mármore. Nenhuma vez seus olhos encontraram os meus. Quando o juiz chamou meu nome para depor, o advogado de Arthur levantou-se imediatamente. Mas Arthur o interrompeu, levantando-se. Eu objeto, disse Arthur, a voz afiada o suficiente para cortar o ar. Este indivíduo não é mais um herdeiro legal. Não há laço de sangue. A partir de hoje, estou revogando todo o apoio financeiro e legal. A sala caiu em um silêncio atordoado. Léo gemeu. A mão de Vanessa agarrou a cadeira com força. Ela se inclinou para Arthur e sussurrou algo rápido e baixo, mas ele não a reconheceu. Sua compostura ruiu, não por compaixão, mas por medo. O juiz olhou para mim. Você tem uma resposta? Eu me levantei. Meritíssimo, se me permite falar, acho que o tribunal merece total transparência hoje. Após uma curta pausa e alguns murmúrios legais, o juiz me concedeu alguns minutos. Avancei para o centro, o envelope em minha mão firme contra minha palma. Arthur está correto, comecei. Eu não sou seu filho biológico. Eleonora me disse isso quando eu tinha 12 anos, mas ela também me disse que o amor é uma escolha. E ela me escolheu. Enquanto isso, Arthur sempre escolheu apenas o poder. Sussurros percorreram as fileiras. Ergui o envelope. Se hoje é sobre a verdade, então toda ela merece a luz do dia. Do envelope, desdobrei o laudo de DNA. Léo, li. Não é filho de Arthur. Ele é filho de Ricardo. Os resultados confirmam isso com 99,9% de certeza. O caos irrompeu. Vanessa gritou, avançando. Mentiras! Não acreditem nele. Ele é mentalmente instável. Ricardo levantou-se de um salto e saiu correndo sem dizer uma palavra. Vanessa agarrou a mão de Léo e tentou segui-lo, mas tropeçou, seus saltos prendendo no carpete. Ela caiu feio na frente da galeria, sua saia amontoada desajeitadamente, suspiros ecoando pelo tribunal. Eu não me mexi. Eu apenas continuei. Eu não vim aqui por vingança, mas não serei silenciado. Vanessa te enganou, Arthur. Ricardo enterrou uma faca entre suas costelas enquanto sorria. Eu sou o único que ficou aqui e te disse a verdade. Eu pausei. E aquele anel na mão dela, aquele era de Eleonora. Se você não acha isso um insulto, então talvez você nunca tenha amado verdadeiramente minha mãe. Vanessa levantou-se tropeçando, puxando Léo, e empurrou as portas do tribunal. O pesado painel de madeira bateu atrás dela. Arthur Stuhr desabou no assento mais próximo, visivelmente abalado, pálido. Voltei ao meu lugar, não vitorioso, apenas vazio. Mas a verdade finalmente fora dita, e não havia como retirá-la. 2 dias após o julgamento, o vídeo viralizou. Um clipe de 37 segundos de mim expondo os resultados do DNA no banco das testemunhas foi parar no TikTok, X e Reddit. A legenda dizia: filho adotivo destrói dinastia com um envelope. Atingiu 3 milhões de visualizações em um dia. Os comentários inundaram. Alguns me chamando de corajoso, outros me chamando de cruel.
Finalmente alguém enfrenta manipuladores ricos, dizia um. Outro dizia: criança adotada mimada, amargurada por não receber o dinheiro. Um apresentador de podcast dissecou cada palavra minha, comparando-me a um personagem problemático de um drama de prestígio. Então vieram as ameaças de morte. Enterradas entre e-mails de apoio, havia mensagens anônimas, cheias de veneno. Algumas me chamando de desgraça, algumas me dizendo para desaparecer. O primeiro golpe veio da Analytics Paulista, a empresa com a qual eu tinha um contrato de consultoria. Estamos rescindindo o contrato com efeito imediato. O e-mail dizia: esta decisão reflete nosso compromisso em evitar controvérsias públicas. Eles nem mesmo ligaram. O aviso de Arthur ecoou em meus ouvidos. Sem mim, você vai desmoronar. Ele queria que fosse uma maldição. Ricardo atacou em seguida. Ele demoliu uma coletiva de imprensa, cercado por uma nova equipe jurídica em ternos azul marinho. As câmeras gravaram enquanto ele afirmava: estas alegações são falsas, difamatórias e baseadas em evidências manipuladas. Buscaremos todos os recursos legais disponíveis. Ele me pintou como um homem mentalmente instável, obcecado em reescrever a história. A tecnologia pode falsificar qualquer coisa agora, acrescentou ele, batendo no laudo de DNA que eu havia mostrado. A família Almeida Prado fechou filas. Primos com quem eu não falava há anos postaram longos parágrafos defendendo Arthur e Ricardo, citando anos de ressentimento em mim. Ele sempre foi diferente, escreveu um, sempre com raiva por não pertencer. Agora, ele está destruindo-se o legado da família por despeito. As mesmas pessoas que um dia brindaram a minha formatura do ensino médio, agora curtiam tweets me chamando de sociopata. Eles não lamentaram minha ausência, eles a reescreveram. Eu estava sentado sozinho em um flat em Campinas. O contrato de aluguel temporário ainda tinha 5 meses restantes. Abri meu laptop e redigi um e-mail para Arthur. Apenas algumas linhas. Algo como: eu nunca quis te machucar. Espero que um dia você entenda. Mas eu parei. Em vez disso, cliquei em um antigo arquivo de áudio do meu celular. A voz de Eleonora encheu a sala, suave, compassada, lendo em voz alta. O Grande Gatsby, seu romance favorito. Ela disse: você nunca sabe realmente o quão forte você é, até que a verdade seja a única coisa que lhe resta. E eu deixei aquela verdade ecoar no silêncio. O envelope não tinha remetente, nenhuma marca, além do meu nome, rabiscado em tinta inclinada, como alguém tentando mascarar a caligrafia. Segurei-o com hesitação, minha respiração curta enquanto o abria. Dentro havia uma única fotografia. Eu e Eleonora, farinha polvilhada em nossos rostos, a mão dela descansando gentilmente sobre a minha, enquanto abríamos a massa sob a luz quente da tarde. Deve ter sido tirada pela janela da cozinha. Eu a virei. Apenas 5 palavras em uma caligrafia torta e apressada. Ela teria vergonha de você. Deixei a foto cair. Por um momento, tudo dentro de mim congelou. Meus pulmões esqueceram como respirar. Eu conhecia aquela caligrafia. Passei horas no escritório de Arthur, digitalizando documentos antes de sair. Registros financeiros, contratos antigos, queixas de RH. A assinatura de Vanessa estava em um acordo de confidencialidade de uma década atrás. Eu a puxei no meu laptop, dei zoom em uma mancha de impressão digital perto do nome dela. Então, comparei com a que estava na aba do envelope. Não era conclusivo, não legalmente, mas eu sabia. Vanessa estava me observando. Eu não sabia de onde ou o que ela queria agora que o processo de Ricardo estava desmoronando. Mas seu alcance não havia desaparecido. Apenas havia se tornado silencioso. Isso era pior. Tentei ligar para a Rosa, a governanta, que sabia demais. O número não funcionava mais. Dirigi até o bairro dela.
Seu apartamento estava vazio. Uma vizinha, uma enfermeira aposentada, que costumava acenar para mim todas as manhãs, debruçou-se sobre a cerca. Pediram para ela sair, disse ela, suavemente. Algo sobre um incidente com os Almeida Prado. Ninguém nos disse mais. Eles ainda estavam apagando as pessoas que se lembravam da verdade, silenciando-a uma por uma. Senti o velho peso se instalar de volta no meu peito. Aquela mesma pressão do hospital, da noite em que Ricardo disse à enfermeira que eu não era parente, que eu estava confuso, delirando. Eu não estava delirando agora. Leila apareceu no meu apartamento naquela noite. Ela se sentou à minha frente, seus olhos examinando a cozinha como se esperasse que estivesse grampeada. Se você esperar mais, ela disse, eles vão virar a história. Você será o amargurado, ou pior, o instável que se agarrou demais à memória de uma mulher morta. Eu tenho provas, eu disse. Eles não podem distorcer isso. Ela me lançou um olhar. Você acha que a mídia social se importa com provas? Você quer recuperar seu nome? Não poste. Publique. Naquela noite, dirigi até o centro, para os escritórios da Gazeta de São Paulo. O saguão estava escuro. O segurança mal ergueu os olhos quando entrei. Encontrei a mesa de investigação e coloquei um disco rígido na mesa bagunçada do editor. Ele olhou para mim, surpreso. Não estou aqui por simpatia, eu disse. Eu só quero a verdade impressa, pela primeira vez. Ele perguntou meu nome. Eu dei a ele. O jornal chegou às bancas na manhã de quinta-feira. O sol ainda não havia nascido quando o primeiro torpedo chegou. Depois o segundo, depois mais 10. Escândalo no Morumbi. A família Almeida Prado desmascarada. O artigo foi brutal. Uma lista de traições. Cada sessão mais fria que a anterior. Capturas de tela de textos entre Vanessa e Ricardo, detalhando como eles dividiriam a empresa de Arthur assim que Eleonora não fosse mais uma preocupação. Recibos de um hotel boutique em Campos do Jordão. Datados da mesma semana em que Ricardo alegou estar em uma conferência de fintech em Brasília. Filmagem de segurança. Ricardo segurando a cintura de Vanessa na minha cozinha. O brinquedo favorito de Léo, o leão de pelúcia, visível no balcão. E o pior de tudo, áudio. A voz de Vanessa, doce, calma, inconfundível. O pai do Ricardo estará aqui amanhã. Querido, teremos que contar a verdade ao Léo, eventualmente. A internet explodiu. Justiça para Lucas ficou nos Trending Topics do X por 2 dias seguidos. Telejornais locais exibiram reportagens sobre os processos judiciais anteriores de Ricardo, sua manipulação financeira do patrimônio de Eleonora. Alguns veículos nacionais também repercutiram. O escândalo dos Almeida Prado, eles chamaram. Na segunda-feira, a startup de Ricardo havia perdido 3 investidores. Leila me encaminhou um clipe do tribunal. Seu processo contra mim foi indeferido. Falta de mérito. Autenticidade das evidências confirmada por analistas digitais independentes. Seu império de mentiras, cuidadosamente curadas, desmoronou em uma semana. Quanto a Vanessa, ela desapareceu online, mas não antes de ser removida do exclusivo clube de golfe de São Paulo. Suas contas de fundo fiduciário foram congeladas devido a disputas de ativos. Uma prima idosa de Eleonora entrou com uma ação reivindicando o anel de herança de família que Vanessa estava usando, e ganhou. Eu não me senti triunfante. Não exatamente. Apenas quieto. Então veio a mensagem final. Um torpedo de um número que eu não reconheci. Sem saudação. Você conseguiu o que queria, mas Léo não tem pai agora. Parabéns. Eu encarei a mensagem por um longo tempo. Então eu respondi com uma foto. Eleonora rindo na cozinha, seus olhos suaves, farinha
em sua bochecha. Eu escrevi: Leo vai crescer sabendo a verdade. Esse é o melhor presente que posso dar a ele. Um mês depois, um amigo de Santos me enviou uma foto borrada. Arthur, do lado de fora de um motel de beira de estrada, por fazer a barba, olhos fundos, sozinho. As ações de sua empresa despencaram após o artigo. O conselho votou para substituí-lo. Nenhuma declaração oficial dele, apenas uma carta escrita em caligrafia cuidadosa. Eu falhei com você como pai. Eu vejo isso agora. Se você algum dia decidir que eu valho alguma coisa, talvez me deixe ser um amigo. Eu guardei a carta. Não sabia por quê. Naquela tarde, voltei à Gazeta. O editor me entregou uma cópia impressa do artigo original. Eu a segurei por um longo tempo. Atrás do jornal, na parede, estava a foto ampliada de Eleonora que eles usaram na reportagem. Ela parecia luminosa, como ela mesma. Eu consegui, mãe, sussurrei. A verdade me libertou. Mas fez mais do que isso. Salvou o que restava do seu nome. E talvez, de alguma pequena forma, tenha me salvado também. Um mês depois que o artigo foi publicado, tudo ficou quieto. Eu não era mais a bomba do tribunal. A mídia havia passado para uma carne mais fresca, mas meu nome ainda flutuava no éter, atrelado a palavras como justiça, família fabricada e verdade do filho esquecido. Eu morava em um apartamento modesto, perto da rodovia em Campinas. As paredes eram finas, o carpete gasto, mas pela primeira vez em anos, ninguém levantou a voz para mim ou pediu mais do que eu tinha para dar. E, no entanto, eu ainda sentia que estava sobrevivendo, não vivendo. Uma manhã, enquanto folheava a correspondência do dia, encontrei um envelope sem remetente. Dentro, havia uma carta escrita à mão, traços irregulares, de caneta, traindo uma mão trêmula. Tudo o que construí, meu casamento, meu nome, até mesmo a imagem que eu tinha de mim mesmo, desmoronou. E talvez eu precisasse disso. Se você estiver disposto, não a perdoar, mas a me encontrar como um homem que não quer nada além de honestidade, eu ficaria grato. Não como seu pai, apenas como alguém que falhou e sabe disso. Estava assinado: Arthur. Não havia súplica, nenhum arco de redenção escondido entre as linhas. Apenas os destroços de um homem, percebendo tarde demais o que havia perdido. Eu concordei em encontrá-lo. Sentamos em um pequeno café perto da Unicamp. Era cedo, quase ninguém por perto. Ele usava um suéter desbotado e parecia menor, de alguma forma menos formidável, mais humano. Ele deslizou uma pequena caixa pela mesa. Dentro havia uma pilha de fotografias. Eu e Eleonora. Tardes ensolaradas, idas à biblioteca, nossos sorrisos desencontrados. Eu as encontrei, disse ele baixinho, a voz embargada. Ela lutou comigo para mantê-las. Eu nunca entendi por quê. Agora eu entendo. Não falamos sobre o passado ou a possibilidade de um futuro. Tomamos nosso café em silêncio e pela primeira vez foi o suficiente. As notícias vieram uma semana depois. Vanessa havia perdido a custódia de Léo. O DNA confirmou a paternidade de Ricardo, mas nem ele nem Vanessa foram considerados aptos para criar a criança. O tribunal colocou Léo com uma parente distante de Eleonora em Petrópolis, uma bibliotecária aposentada chamada Celeste. Ela vivia em uma pequena casa com um jardim de flores silvestres e um cachorro chamado Waffles. Eu visitei uma vez. Léo parecia calmo lá, seguro. Eu não lutei pela custódia.
Eu sabia melhor agora o que uma criança precisava e o que eu ainda não podia dar. Em vez disso, voltei minha energia para outra coisa. Usei uma parte do acordo do caso para estabelecer o Fundo Eleonora, uma bolsa de estudos para órfãos em São Paulo que cursavam ciências humanas ou ciência de dados. No lançamento, falei diante de uma multidão de 30 alunos, assistentes sociais e amigos. A família não é construída pelo sangue, é construída pela escolha. Eleonora me escolheu. E hoje, eu escolho vocês. Uma semana depois, eu estava em frente a um terreno abandonado em Campinas, o mesmo pedaço de terra que Eleonora um dia sonhou em transformar em uma livraria. Eu o havia comprado. Cavei uma pequena placa no chão. Em breve, Biblioteca Eleonora. A chuva começou a cair. Não um temporal, apenas uma garoa suave. E pela primeira vez em anos, enquanto eu estava ali, encharcado de memória, meu coração estava quieto. Veio em outra carta, esta escrita em caligrafia cursiva e floreada em papel creme. Helena Oliveira. Ela alegou que conhecia Eleonora desde a faculdade, na FGV. Na carta, ela escreveu: Eleonora, uma vez, mencionou um diário escondido. Disse que estava debaixo de uma tábua do assoalho na antiga casa dela, no Morumbi. Se alguém o encontrar, ela me disse, estará pronto para saber o que há dentro. Dirigi até lá no dia seguinte. A casa havia sido colocada à venda, mas ninguém a tocava há meses. A tinta descascava das paredes. O jardim havia se rendido às ervas daninhas. Lá dentro, segui para o antigo canto de leitura que Eleonora amava. A escada rangeu sob meu peso. Levantei a terceira tábua, exatamente como Helena descreveu. Lá estava uma caixa de lata. Dentro, um diário embrulhado em tecido azul puído. As páginas cheiravam a papel velho e lavanda. Em suas últimas entradas, Eleonora escreveu sobre o último ano de sua vida. Seu medo, seu isolamento, seu coração partido ao me ver recuar após seu diagnóstico. E sua suspeita, não, sua certeza silenciosa, sobre Vanessa e Ricardo. Eu sabia, ela escreveu, muito antes de vir à tona. Mas escolhi o silêncio. Eu queria lhe dar um último ano de paz, por mais falsa que fosse. Eu queria manter a família unida, mesmo que estivesse desmoronando debaixo de mim. Então veio a linha que me quebrou. Meu filho não carrega meu sangue, mas ele carrega meu coração, e isso é o suficiente para me fazer sorrir enquanto observo o sol pela última vez. A página final continha uma escolha. Se você encontrou isto, provavelmente já se perdoou. Talvez até o tenha perdoado. Você pode escolher deixar este diário enterrado ou deixar sua luz transbordar. Aqui está a carta que nunca enviei a ele. Enfiado entre as páginas estava um segundo envelope endereçado a Arthur. Uma confissão. Ela sabia de tudo. Havia escolhido o silêncio, não por fraqueza, mas por amor. Um amor que ainda doía de além-túmulo. Sentei-me no chão de madeira velha, o diário tremendo em minhas mãos, lágrimas caindo livremente. Chorei não pela traição, mas pela solidão insuportável de uma mulher que amou com muita intensidade em uma casa que havia esfriado cedo demais. Mais tarde naquela noite, sentei-me perto da minha lareira, o diário no colo. Eu não o queimei. Coloquei-o gentilmente na prateleira, bem entre O Grande Gatsby e o livro caixa que eu mantinha para o Fundo Eleonora. A verdade havia me libertado. Agora eu podia escolher como viver com ela. Semanas depois, a biblioteca abriu suas portas. Crianças se reuniram em um tapete tecido à mão, circulando ao meu redor. Li em voz alta as palavras que Eleonora costumava ler para mim quando o trovão balançava as janelas. E assim, seguimos em frente, barcos contra a corrente.
O sol entrava pelas janelas altas, incidindo sobre a única foto na sala. Eleonora, no meio de uma risada, seus olhos brilhando com algo eterno. E pela primeira vez, eu não estava sobrevivendo. Eu estava em casa.